Olá, pessoal. Agradeço muito a oportunidade e o convite da ANAP para fazer parte desse evento e fazer uma apresentação breve aqui de dois trabalhos que a gente tem desenvolvido, na verdade, três trabalhos que a gente desenvolveu recentemente aqui no nosso programa de pós-graduação em Engenharia Urbana. Inicialmente, eu sou o professor Érico Mazieiro, sou arquiteto e urbanista de formação e doutor em Engenharia Urbana, professor do curso de pós-graduação de Engenharia Urbana da UFSCar. Eu queria começar mostrando algumas situações de, de uma cidade de uma cidade média, que no caso aqui é Araraquara, em que a gente fez um levantamento de ocorrências ambientais entre os anos de 2019 e 2020, né, mostrando a grande concentração de ocorrências ambientais na zona norte da cidade de Araraquara, justamente nos locais de habitação de interesse social. E o número é tão grande, né, que supera até as regiões centrais da cidade, e principalmente as regiões sul da cidade, sul e leste da cidade. E são áreas, se a gente observar mais atentamente na ocupação urbana, são áreas com grandes extensões de terra, né, que foram ocupadas por habitações de interesse social extensivas, que são térreas, em sua maioria, mas já sofreram algumas intervenções. No entanto, quando eu observo, apesar de haver um número muito grande de ocorrências ambientais, poucas ocorrências estão relacionadas à supressão e poda drástica de árvores naquela região. Ou seja, embora a gente tenha ocorrências muito grandes, poucas são relacionadas à vegetação. Isso ocorre porque, na verdade, já foram dizimadas praticamente toda a vegetação daquela região, de forma que a gente tem um ambiente bastante inóspito nesses dois bairros aqui que a gente destacou as imagens, e isso é recorrente em diversas cidades do país, recorrente em diversas cidades, principalmente aqui do interior do estado de São Paulo, né? Então a gente vê uma situação bastante desagradável do ponto de vista térmico, do ponto de vista da umidade do ar, do ponto de vista de sombreamento e das condições de conforto e principalmente de saúde e das condições de vida de grandes porções de cidades médias, né, principalmente de Araraquara, aqui no caso. Então, eu só usei esses dois slides aqui para mostrar que, na verdade, a gente tem situações muito parecidas em diversas cidades, como Bauru, Presidente Prudente, São Carlos, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, enfim. Todas essas cidades e até outras fora do estado de São Paulo também sofrem desse tipo de ocupação urbana, né? E a gente está praticamente pouco preparado para enfrentar as projeções do IPCC, que indicam aumentos de temperatura global até o final do século entre 2 e 6 graus Celsius de aumento. Soma-se a isso, a gente está falando de aquecimento global, mas soma-se a isso o aquecimento também urbano, que a gente deve considerar, e no caso de cidades como essas, do interior do estado de São Paulo, ou cidades médias, a gente tem registrado em diversas cidades ilhas de calor urbano, aí da ordem também de 5, 6 graus, ou até mais em muitas delas, dependendo das condições atmosféricas e dependendo das condições climáticas. Ou seja, então se a gente já tem um cenário bastante grave do ponto de vista térmico, do ponto de vista do aquecimento, a gente provavelmente vai sofrer mais ainda se as próprias cidades não estiverem preparadas para enfrentar tanto o aquecimento global quanto o aquecimento local, que também é um problema bastante sério e a gente vai discutir esse assunto nessa apresentação aqui. Então, como resultado do aquecimento global, a gente pode destacar alguns efeitos bastante deletérios, principalmente para a saúde humana, né? O aumento da intensidade e a frequência de ondas de calor, então certamente a gente vai sofrer muito mais com a frequência, com a intensidade cada vez maior das ondas de calor, o período de temperaturas atmosféricas acima do usual, que a gente provavelmente não vai estar preparado ou aclimatado, essas mudanças atmosféricas vão provocar mudanças também no estilo de vida, então a gente vai precisar encontrar meios para poder se adaptar
certamente a gente vai ter consequências negativas na saúde da população, e que provavelmente também a gente não esteja preparado, e certamente um aumento do consumo energético em edificações, né? Então, se a gente está provocando uma alteração climática global e também uma alteração climática local, certamente as habitações, os edifícios públicos, os residenciais vão sofrer as consequências com certamente um aumento de energia, de consumo energético muito elevado. De certa forma, as cidades, comentando tudo isso, as cidades são ambientes em que a gente pode mitigar ou agravar o problema do aquecimento global. Então, a gente tem oportunidades para a gente poder melhorar as condições térmicas e as condições de vida da população, ou a gente pode agravar se a gente não estiver atento e preocupado, de fato, comprometido com este problema, né? E aí eu destaco aqui uma situação que também é muito recorrente em diversas cidades, de uma ocupação extensiva, excessiva, de uma ocupação de porções de terras enormes para habitação de interesse social, nada contra, evidentemente, a implantação de habitação de interesse social. No entanto, a gente deve se preocupar com a configuração e com a morfologia urbana, se de fato essa morfologia é aquela que apresenta melhores condições de vida para a população. Então, eu não vou falar aqui da questão do transporte, da questão da drenagem, da questão ambiental, eu quero falar da questão térmica desse tipo de implantação e tentar mostrar alguns aspectos nos quais a gente pode melhorar e pode piorar também as condições climáticas de um local, tá? Então, eu diria que isso, eu coloquei uma interrogação se isso de fato é uma urbanização ou se estão preocupados somente com a propriedade da residência ou se estão preocupados com todas as funções que uma cidade de fato deveria oferecer, né? Como educação, como esporte, como lazer, como a cultura, enfim, essa é uma porção da cidade bastante grande, no caso aqui é na cidade de São Carlos, de um empreendimento de habitação de interesse social implantado na sua periferia, em que a gente tem utilizado para fazer algumas pesquisas e entender como essa morfologia provoca algumas reações no meio ambiente, algumas reações principalmente climáticas, né? Então, o primeiro estudo que eu gostaria de mostrar, ele trata de uma simulação e de um sistema de medição para entender como o telhado verde pode mitigar algumas ilhas de calor. Então, a gente desenvolveu esse trabalho procurando simular o que ocorreria desse ambiente se a gente tivesse todas essas coberturas, todos esses telhados como sendo telhados verdes, né? Eles são de telhas cerâmicas, embora sejam claras, ainda assim eles provocam uma reação térmica bastante intensa. E a gente desenvolveu um método para a gente conseguir entender se esses telhados verdes conseguiriam diminuir ilhas de calor urbano e como ele se comportaria no caso de um excesso de calor. A gente tem uma expectativa bastante grande com as técnicas ligadas à natureza, né, ligadas a, a, aos efeitos naturais, da evapotranspiração, da inércia térmica, mas de fato a gente só consegue dizer se de fato ele funciona ou não, se ele vai trazer alguns benefícios ou não, testando, medindo e elaborando métodos para poder compreender os comportamentos desse tipo de estrutura, né? Então a gente selecionou esse ambiente, que na verdade ele já está implantado, é um empreendimento que foi implantado recentemente, e ele ainda não foi ocupado. As habitações começaram a ser ocupadas muito recentemente, de forma que ele está, essa foto, essa imagem que a gente tem aqui ao lado direito, é uma imagem bastante recente, em que você observa que eles estão construindo ainda as vias asfaltadas, estão construindo as galerias de esgoto, a iluminação pública, mas as residências já estão praticamente prontas, todo o tecido urbano já está absolutamente implantado de acordo com a legislação urbana que o projeto foi desenvolvido, né? Então, ele
obedece toda a legislação urbana que foi determinada, né? Então, ou seja, a gente inicialmente montou duas plataformas de telhados verdes, né? Uma com grama e a outra sem grama, para a gente conseguir observar qual seria o comportamento na realidade de acordo com algumas situações atmosféricas, né? Então, ou seja, a gente sabe que a inércia térmica provocada pela camada de terra certamente provoca uma redução da temperatura e também a evapotranspiração da grama também ajuda a manter a umidade próxima do telhado e isso também provoca uma reação de redução de temperatura. Então, se você observar aqui na variação de temperatura dos dois gráficos aqui, a gente observa que a plataforma com grama, ela tem uma temperatura máxima que 10 graus abaixo da plataforma sem grama. Ou seja, tem uma redução bastante significativa. Mas aí a nossa dúvida começou a ser, será que essa redução ela consegue se espalhar por um tecido urbano ou será que ela é só localmente? O que ocorre se a gente implantasse telhados verdes em todas as habitações, o que ocorreria com o tecido urbano? Será que teria um ganho interessante para as ilhas de calor ou não? E com isso, a gente começou a fazer as simulações termodinâmicas com um software chamado Envimet, e a gente criou dois modelos, né, baseado na mesma implantação de habitações de interesse social. Então, foi somente um recorte de 100 metros por 100 metros, com 10 habitações, 5 de cada lado, e a gente simulou, então, a condição atual, né, de como ela se comporta ao longo de uma semana, de um período quente, e com telhados convencionais de telha cerâmica, e logo abaixo aqui a gente fez a mesma simulação sobre as mesmas condições atmosféricas, como seria o comportamento dessa região com os telhados verdes, né? Então a gente retirou o telhado, fez uma modelagem matemática, uma modelagem computacional, e a gente verificou qual seria o comportamento térmico. Então, nesses dois mapas, a gente vê aparentemente tem uma variação muito pequena, né, em termos urbanos, vamos dizer assim, certamente provoca uma reação local, uma redução bastante significativa localmente, mas para o contexto urbano, se a gente observar durante a manhã, parece que o ganho não é tão efetivo, né? Embora a gente tenha aqui algumas diferenças entre a mínima e a máxima que são relevantes, né? Durante a manhã, então, enquanto a gente não tem uma radiação solar muito intensa durante a manhã, a gente não percebe exatamente qual é o fenômeno, qual é a reação desses telhados verdes em relação aos telhados convencionais. E aqui a gente tem o efeito durante a noite, após o sol se pôr, e já todo o tecido urbano já ter recebido toda a radiação solar, e a gente observa o que pode ocorrer, qual é a redução de temperatura no tecido urbano, que era o que mais nos interessava. E a gente chegou à conclusão de que a redução da temperatura em um tecido urbano que tem telhados verdes predominantemente pode chegar a 0,70 graus, o que é aparentemente muito baixo, mas ainda assim nos deixou bastante satisfeito do ponto de vista científico, né? Mas a gente sabe que, apesar da técnica ser bastante interessante do ponto de vista local, do ponto de vista da unidade habitacional, do ponto de vista urbano, talvez não seja tão interessante assim, de forma que, se a gente observar o impacto de uma onda de calor, o que ela deve provocar, e o impacto que os telhados verdes podem provocar, a gente vai ter certamente uma briga desigual, na qual a gente está em grande desvantagem. Tá? Então, a gente está lutando com coisas que certamente nunca ocorreram na história da humanidade, e a gente não tem recursos, muitos recursos para combatê-lo nas cidades. Né? Então, como a gente vai, o máximo que a gente puder fazer, aliás, tudo que a gente puder fazer,
para melhorar as condições, será bem-vindo, certamente, mas ainda assim é provável que seja insuficiente. Então, esse é um alerta que eu destaquei essa lâmina para a gente saber como, para a gente poder refletir sobre o que a gente vem fazendo e como a gente vem atuando como arquiteto, como engenheiro, como urbanista, como planejador, se a gente aceita ou não esse tipo de ocupação urbana, né? A gente sabe que a morfologia é, na maioria das cidades, determinada por coeficientes de aproveitamento, coeficientes de ocupação, coeficientes de permeabilidade, enfim, recuos, entre outros, né? Certamente as cidades vão se adensando em função das suas legislações, dos seus planos diretores, e à medida que os coeficientes aumentam, né, as legislações vão permitindo que se eleve mais as edificações ou menos. Então, tem áreas com alta densidade, que são determinadas dentro de um plano diretor, e áreas com baixa densidade, em que os coeficientes são menores. E cada área vai ter a sua qualidade ambiental em função desses coeficientes de aproveitamento de ocupação. Todo arquiteto, engenheiro que lida com projetos habitacionais, com projetos de edificação, sabe que esses coeficientes estão presentes em praticamente todas as cidades e vocês precisam respeitá-lo, né, como profissionais, e construir as suas edificações de acordo com as normativas técnicas, além das normativas locais, né? Então, tendo em vista essa questão, a gente fez um outro trabalho em que eu gostaria de mostrar para vocês alguns resultados, que era a dúvida desse mesmo local se ele fosse implantado de uma forma diferente. A gente pegou a legislação urbana da cidade de São Carlos e verificou o que seria possível de ser construído nesse mesmo local. Certamente a legislação é bastante frágil, a legislação é bastante permissiva, e a gente conseguiria ter edificações nesse terreno todo, né? Então, edificações mais elevadas com até 13 metros de altura. E a gente fez diversas simulações para entender qual seria o impacto de alterar essa morfologia de acordo com o que o próprio plano diretor permitiria. No caso, foi implantada a habitação térrea, habitação de interesse social térrea. E, aí, esse tecido urbano provoca algumas reações. E se fossem edifícios altos, o que ocorreria? Então, a gente desenvolveu esse trabalho, que seria o impacto da morfologia urbana no ambiente térmico externo e interno de habitações durante uma onda de calor. Então, uma onda de calor já é um indício do que a gente deve enfrentar nos próximos anos em termos de mudanças climáticas. Se elas vão ficar mais frequentes, certamente a gente deve estar preparados para ela. Então, a gente teve a sorte, como cientista, né, de ter uma onda de calor que ocorreu ao longo do período. Então, a gente aproveitou para analisar os dados durante essa onda de calor, né? Não sei se é sorte como cientista, mas azar como ser humano, certamente, né? Então, uma onda de calor, só para a gente contextualizar, é o período de 5 ou mais dias consecutivos com temperaturas máximas diárias acima da média mensal em 5 graus ou mais. Se ao longo de 5 dias ocorrerem médias acima desse patamar, certamente seria caracterizado como uma onda de calor, né? E a gente teve essa onda de calor que ocorreu no mês de setembro de 2023. Com isso, a gente fez simulações de 9 cenários, mas eu vou mostrar aqui somente 2, né, que são os mais impactantes. Um cenário real, né, que a gente simulou, já que a gente já tem os dados de temperatura e umidade medidos nesse local, e a gente fez a simulação para verificar se eles estão coerentes, e a gente pegou os mesmos dados e simulou edificações mais elevadas, conforme o plano diretor permitiria, né? Então, seria edifícios com habitações térreas e edifícios com habitações em edifícios multifamiliares com diversos pavimentos. E aqui seria um exemplo das plantas que foram simuladas, né, dos modelinhos que foram simulados. Eu não vou entrar no mérito aqui dos detalhes técnicos da simulação computacional, mas são basicamente o mesmo perfil arquitetônico que foi reproduzido para a gente saber
o que ocorreria em termos de sombreamento, de ventilação, de umidade, e de acúmulo de calor nessas configurações, nessas duas configurações urbanas. Aqui eu destaco um dia típico durante a onda de calor, né, em que a gente observa a ocorrência das temperaturas nessa linha pontilhada vermelha, em que ocorreu a onda de calor que superou os 35 graus, né, e um dia da temperatura do ar no dia 30 de setembro, em que é um dia fora da onda de calor, para a gente ter o parâmetro do comportamento climático na onda de calor e fora da onda de calor, né? Então, o que ocorre em 2 dias diferentes. E aqui eu mostrei um gráfico só para a gente poder identificar qual é a diferença, qual é o impacto dessa temperatura. E se a gente observar aqui uma escala de percepção térmica, que a gente chama de PET, né? Que é a temperatura fisiológica, não é a temperatura do ar, efetivamente, é a temperatura fisiológica, que é dada de acordo com uma combinação de fatores, como a temperatura do ar, o vento, a temperatura radiante, e outros demais fatores, né, a vestimenta da pessoa. Enfim, essa temperatura, se a gente medir e observar que ela está por volta de 4 graus, então as pessoas tendem a sentir muito frio, ou ter um grau de estresse térmico por frio, ao passo oposto, né? Se ela estiver acima, entre 35 e 41 graus ou acima, certamente as pessoas vão ter uma sensação de muito calor, né? E provavelmente um estresse térmico por calor, né? Então a gente precisa tomar alguns cuidados de acordo com essa escala de medição para saber se de fato o ambiente urbano ele pode provocar pode chegar a temperaturas como essas ou não, né? Então, se chegar a temperaturas mais de 41 graus, certamente a gente precisa ter cuidados. Outra escala que eu gostaria de apresentar é a escala do índice térmico, né, que também é bastante usado em pesquisas científicas e também em outras áreas de estudo, né? Mas eu diria que temperaturas acima de 51 graus certamente são muito graves, são muito propícias, são muito perigosas do ponto de vista da saúde do ser humano. Então, entre 39,4 e 51,1, é provável que as pessoas terão esgotamento por calor, provável, né? Uma possível insolação se tiver uma atividade prolongada ao ar livre. Então, imagina, por exemplo, vocês observarem guardas de trânsito, coletores de resíduos, enfim, pessoas carteiros, né, que trabalham na cidade e muitas vezes estão expostas a esse tipo de situação, a esse tipo de ambiente, né? E a gente gostaria de entender se ambientes como esses de habitação de interesse social chegariam a temperaturas como essas na onda de calor. E foi isso que a gente encontrou. Olha só, em temperaturas PET, né, em temperaturas fisiológicas, durante a manhã e durante a tarde, a gente observa que durante a manhã a gente não tem grandes problemas, não chega aí, no máximo chega a 30 graus, mas durante a tarde, no final da tarde, às 5 horas, a gente encontrou temperaturas acima de 50 graus, o que é bastante grave, bastante perigosa. E está esse mapinha mostrando que é um perigo extremo. Isso para habitações térreas, para situações em que a gente já tem detectado na condição atual dessa construção. E se você observar essas temperaturas internamente, ou seja, dentro de uma sala ou dentro de um dormitório, a gente vai observar o seguinte, que temperaturas operativas durante a onda de calor, numa sala, por exemplo, de uma habitação térrea, praticamente todas elas estão acima de uma temperatura limite de conforto que seria estabelecido por norma como 27 graus Celsius, né? Então, praticamente todo o período de um dia típico estaria fora da zona de conforto. E num dormitório, por exemplo, estaria mais acima ainda, mais alta ainda.
Então, superando aí os 31, 30, até chegando próximos aí a 32 graus, o que é bastante significativo isso, no caso da gente ter um parâmetro de limite superior aí de 27 graus. Se a gente observar, por exemplo, as porcentagens de horas ocupadas em desconforto térmico, a gente vai observar que numa residência numa residência térrea, por exemplo, ela chega a 75% de desconforto. E numa residência construída em uma edificação de 13 metros de altura, em um edifício, chega a 100% dentro da sala. Isso ocorre também para o dormitório, para o quarto, né? Ou seja, numa residência em que você tem, que é térrea, chega a em torno de 20% no dormitório, de horas de desconforto, mas numa edificação elevada você teria 100% de desconforto, ou seja, praticamente impossível você dormir sem o auxílio de um ventilador ou de um ar-condicionado, ventilador mínimo, né? Janelas abertas, nesse caso, não seriam suficientes para a gente garantir horas de conforto em nenhuma dessas habitações, tá certo? Quanto mais em uma habitação elevada, né? Em uma edificação verticalizada. Tá? E se a gente observar aqui, ó, os índices de calor dos cenários durante uma onda de calor, a gente vai observar que, em grande parte, dentro das habitações, a gente vai ter períodos de cuidado extremo. Então, esses dois gráficos eles mostram qual é o período de horas ocupada em que se ocorrem temperaturas muito elevadas, próximas ao cuidado extremo e ao cuidado. Então, e ao perigo extremo. A gente não tem um perigo extremo dentro das habitações, a gente vai ter perigo extremo fora das habitações, mas dentro das habitações a gente teria uma situação de cuidado extremo de acordo com o índice de calor, o que é bastante preocupante também. Aqui a gente tem apenas 2 cenários, mas a gente pode ampliar esse estudo para poder detectar o que ocorre se tiver em habitações de 2 pavimentos, ou se tiver em edifícios de 3, 4, 5, até, sei lá, quantos pavimentos forem possíveis de serem construídos, né? Certamente, esses índices de calor são bastante significativos, são muito preocupantes, e aí, com esses dados, a gente vai observar qual seria a carga térmica de resfriamento nesses cenários em onda de calor. Então, a gente observa que para habitações térreas, um cenário de C4, que seria de até 4 metros de altura, a gente teria uma carga térmica aí de 12,89 kWh por dia. No caso, se fosse uma habitação verticalizada, se fosse um edifício vertical, a gente teria um acréscimo do consumo de energia. Então, chegaria aí a 14,44 kWh por dia. Isso para a sala. Para o dormitório, a gente teria em torno de 3,81 kWh por dia, ou 6,20 se fosse uma edificação verticalizada. Tá certo? Então, assim, para a gente destacar os principais pontos desses 2 estudos, queria dizer que os coeficientes urbanos, eles são insuficientes para para a gente determinar as morfologias urbanas resilientes às mudanças climáticas. Então, eles são absolutamente insuficientes para a gente garantir cidades de qualidade, o que faz uma provocação para que nós, planejadores, arquitetos, engenheiros, urbanistas, políticos, gestores, prefeitos, vereadores, realmente tragam esse assunto para serem discutidos com seriedade, porque a gente vai ter um cenário bastante preocupante, bastante prejudicial à saúde, ao meio ambiente, enfim, e às questões de qualidade de vida, né? Outro aspecto que a gente pode determinar seria o aumento da temperatura resulta num maior consumo energético. Se a gente tem mais calor, a gente precisa ter energia para poder resfriar. E é evidente que nem todo mundo tem acesso à energia, nem todo mundo tem acesso aos equipamentos para garantir
condições de conforto e certamente as populações vulneráveis vão estar em desvantagem. E com isso, a gente com certeza pode sobrecarregar as redes elétricas das cidades e do sistema elétrico como um todo, né? Então a gente tem uma preocupação não só com a questão da saúde das pessoas, mas também em como distribuir toda a energia para que se garanta condições mínimas de vida, condições mínimas de conforto e saúde para as pessoas. As temperaturas elevadas e a baixa umidade do ar também podem afetar a saúde da população. Em regiões em que ocorrem ilhas de calor com muita intensidade ou ondas de calor, também se elas se tornarem mais frequentes, certamente a gente vai sobrecarregar o sistema de saúde, o sistema público de saúde e os atendimentos nas unidades de pronto atendimento ou nas unidades básicas de saúde, ou nos hospitais, certamente a gente pode não estar preparado, né, para poder atender esse número de pessoas que vão sofrer. Certamente as crianças e os idosos e as pessoas enfermas são as que mais sofreriam, e principalmente as pessoas mais vulneráveis que sofreriam com esse excesso de calor. E por fim, a gente sabe que seguir as disposições legais não basta. A gente já viu que mesmo seguindo o plano diretor da cidade de São Carlos e montando os cenários possíveis, que essa região poderia ser ocupada de acordo com o que a legislação permite, a gente teria ambientes absolutamente inóspitos, absolutamente inadequados para qualquer condição de saúde. Só gostaria de relatar aqui que quando esses trabalhos foram feitos durante a onda de calor, então as nossas estudantes de mestrado foram até os locais de estudo para poder coletar dados, fazer entrevistas, fazer medições, tirar fotografias e compreender todas as situações urbanas. Elas identificaram, inclusive, muitos funcionários da obra passando mal e tendo que ser atendidos pelo serviço de saúde, o SAMU, né, que foram atendidos, né? Então, certamente muitos desses funcionários já sofriam com desidratação, já sofriam com alterações na pressão arterial, sofriam provavelmente com algum tipo de infarto. Se a pessoa é um pouco mais velha, fica muito mais sujeita a sofrer algum tipo de infarto. Enfim, foi presenciado isso, embora não faça parte do trabalho, né, porque não era um trabalho dedicado a verificar a questão da saúde, efetivamente, mas foi identificado e eu acho por bem relatar isso nessa apresentação aqui. Então, isso reforça ainda mais a importância da gente se preocupar cada vez mais com as questões de morfologia urbana, com a questão ambiental e principalmente com as questões de mudanças climáticas. Gostaria de agradecer a paciência de vocês, agradecer novamente o convite para fazer parte desse evento. Espero que vocês aproveitem bastante o evento. Fico à disposição também, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram entrar em contato comigo para a gente fazer novas propostas, fazer novos estudos. Fica o meu e-mail aí e o meu agradecimento a todos e todas vocês. Muito obrigado e espero ter uma oportunidade para trocar ideias mais próximas aí no futuro, tá joia? Até mais, gente. Obrigadão, então. Tchau, tchau.